Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar sobre outras opções em reta final de contrato para o Vitória no ano que vem. A primeira delas do Marcinho, ponta esquerda, 29 anos de idade. No meu entendimento, seria um excelente reforço para o Leão. Ele que inclusive já foi especulado no clube, segundo o perfil através do Twitter, né? Hoje o X, permanência na Série A. Ele garantiu que o Vitória procurou esse jogador. Além disso, tá, eu não consegui encontrar outras propostas oficiais, já foi especulado também em outros momentos pelo Goiás, pelo Vasco da Gama e agora está em reta final de contrato lá no Japão. Segundo o site Transfermarkt, o vínculo dele se encerra ao final do mês de janeiro. Aqui está o mapa de movimentação do Marcinho no campeonato japonês aqui em 2024, principalmente na ponta esquerda. Atleta ex-Fortaleza, acho que vocês vão se lembrar do Marcinho lá no Fortaleza, ele fez uma boa Série B em 2018, começa bem a temporada de 2019, mas acaba indo para a China, né, ainda naquele ano, pelo Changqing Dandai, acho que é essa a pronúncia correta. No Japão ele sempre foi bem, né, na temporada anterior 5 gols em 29 jogos, 2022 15 gols e 8 assistências em 40 partidas, e neste ano fazendo sim a sua melhor temporada em termos de números, com 13 gols e 4 passes em 49 aparições. O Marcinho que pode fazer uma função tanto de um ponto esquerda quanto um meia central, muito bom no drible curto, tem aquele arranque, uma capacidade boa também de trazer do lado esquerdo para dentro, ele que é destro, tem uma boa finalização, faz muitos gols desta forma, me chama sempre a atenção. Seria uma excelente, tá, opção aí para o Vitória do ano que vem. E mais uma também do Guilherme Marques, meio-campista, já mais experiente, 33 anos de idade, ele pode fazer uma função tanto de um meia central, quanto também de um meia direita, um meia esquerda. Aqui está a nota média dele, segundo o SofaScore, neste ano lá na China. Ele teve uma contusão, a tendência é que retorne agora ao comecinho do ano, de 2025. Eu conversei com o Guilherme Marques recentemente, ele me afirmou que o contrato dele vai até o final do mês de dezembro do ano que vem. Eu não tinha essa informação aqui ainda, ó, no Transfermarkt. Eu falei com o Guilherme através do Instagram, ele me confirmou que o vínculo dele se encerra ao final do mês de dezembro da próxima temporada. Gosto muito desse jogador, o único clube que ele jogou aqui no Brasil como profissional foi o Goiás. Você vê, o Goiás caiu no ano passado, mesmo assim, ó, uma nota média de 7,03, segundo o SofaScore na Série A, 30 jogos, 25 na condição de titular, 6 gols marcados e 6 assistências. Ele pode fazer uma função tanto de um meia central, de um camisa 10, quanto também de um meia direita, um meia esquerda, jogou dessa forma também lá no futebol polonês, onde ele ficou mais conhecido pelo Legia Varsóvia. Passou também na Itália, pelo Benevento, também na Turquia, por muitos anos, no Gaziantep, no Trabzonspor, estava no Guangzhou City, antes de fechar com o Goiás. Foi mais um desejo do jogador em atuar aqui no Brasil, jogar uma Série A, do que propriamente falta de mercado, até porque logo após deixar o Goiás, inclusive durante o contrato dele com o Goiás, ele recebeu ofertas assim com salários astronômicos. Então é assim um jogador bastante valorizado. No exterior, eu gosto do Guilherme, acho que seria assim, uma opção interessante para o Vitória também, apesar de ser um jogador já experiente. Sobre o interesse do Vitória em contar com o atacante uruguaio Alejo Cruz para a temporada que vem, ponta esquerda, 24 anos de idade, pode atuar também como lateral esquerdo. Ele que é canhoto, baixinho, tem 1,70 m de altura, mas muita habilidade e qualidade na batida de bola e também na visão de jogo. Segundo informações do pessoal da Feras do Esporte, aqui de Goiânia, do Henrique Alcaraz, um abraço aí para a galera, ele garantiu o seguinte: o Vasco, o Vitória, o Sport e o Atlético Paranaense demonstraram interesse na contratação do Alejo Cruz para o ano que vem, atleta que recentemente renovou o seu contrato com o Dragão até o final de 2027. Um excelente achado do Atlético nesse ano. O vínculo dele inicial ia somente até dezembro dessa temporada. O Atlético foi esperto, já renovou o contrato dele há mais ou menos uns 3 meses atrás, esse novo vínculo até o final de 2027. Aqui está o mapa de movimentação do Alejo Cruz nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Você pode observar o mapa mais preenchido pelo lado esquerdo, tanto no comando de ataque quanto na defesa. Aí você pode se perguntar, mas por que um atacante, um ponta, tem um mapa de movimentação tão preenchido lá atrás? É porque o Alejo Cruz também já atuou nesta Série A de Campeonato Brasileiro como lateral esquerdo, né? Ele jogou como lateral esquerdo em algumas partidas, pelo Atlético na primeira divisão e também na ponta direita. Para mim, valeria-se um investimento do Vitória para contar com esse atleta no próximo ano, claro, desde que seja uma compensação financeira dentro da realidade do clube. Se não der, o Vitória precisa buscar esses achados,
seja no futebol paraguaio, uruguaio, argentino, colombiano. Há bons jogadores lá fora que recebem 30, 40, 50 mil reais mensais, que você pode trazer esses caras para cá como apostas, tá? Na Série A do Campeonato Brasileiro, não como solução ainda. Não dá para definir, por exemplo, o Alejo Cruz como uma solução em uma Série A, mas é sim um nome bastante interessante. O valor dele de mercado hoje está na faixa de 700 mil euros, algo na faixa de 4, 5 milhões de reais. Acho que o Atlético liberaria o jogador a partir de uns 3, 2 milhões e meio. Um empréstimo, por exemplo, poderia ser mais barato no ano que vem. E dos jogos que ele participou, apesar do rebaixamento do Atlético, ele foi titular em 22 das 36 aparições que teve na Série A do Brasileirão. Apesar do Atlético ter 4 técnicos na temporada, foi sim um nome bastante constante dentro do Brasileirão e até surpreendente, né? Em 38 jogos que o Atlético jogou, ele participou de 36 deles, né? Muita coisa. 2 gols marcados e 2 assistências. A esta concorrência, até o presente momento, não há uma proposta oficial para contar com o atleta. Ele, neste momento, segue no Atlético até aparecer alguma oferta. A tendência é que o Atlético só aceite liberar o jogador mediante uma compensação financeira, seja com um empréstimo com obrigação de compra ao final desse vínculo, ou um empréstimo com uma vantagem financeira muito grande, por exemplo, 1,5 milhão, 2 milhões de reais para o ano que vem, talvez possa dar negócio, mas tirando isso não, tá? Sobre a carreira do Alejo Cruz, ele é revelado nas categorias de base do Peñarol, inclusive passa no profissional em meados de 2022, foram 7 jogos, também jogou pelo Racing, lá do Uruguai, aquele clube verde, e jogou também pelo Danúbio no ano passado, onde se destacou, marcou 3 gols e deu uma assistência em 35 jogos, também participando nesse lado do gramado, tá na ponta esquerda, na ponta direita, jogou a Libertadores também da América em 2022 pelo Peñarol naquele momento. Pode deixar o seu pitaco se seria um bom reforço, para mim seria uma opção pelas beiradas na composição do elenco. Acho que o Vitória já tem sim alguns nomes para serem reservas na Série A do ano que vem, por exemplo, o Carlos Eduardo. Acho que pode ter mais um ponto, né, para disputar posição, mas eu buscaria um jogador já mais parrudo, já mais caro no mercado da bola para a próxima temporada também. Pode deixar. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um jogador ex-futebol português chegando no Vitória para o ano que vem, que é o Bruno Xavier, meio-campista, 28 anos de idade, uma aposta para a próxima temporada. No futebol europeu, ele passou pelo Aves, esse clube na época disputando a primeira divisão portuguesa, na temporada 2019-2020. Não foi um bom ano do Bruno Xavier, ele disputou na época apenas 7 partidas e deu uma assistência, né? Aqui algumas fotos dele também enquanto esteve no futebol português e acabou retornando para o Brasil, onde passou principalmente nos clubes do interior de São Paulo. Foi a mesma realidade deste ano, onde ele esteve no Ituano. Apesar do rebaixamento do clube de Itu, ele conseguiu marcar 8 gols e 2 assistências em 27 jogos, inclusive fez um hat-trick em uma partida contra a Ponte Preta. Sobre as principais características de jogo do Bruno Xavier. Aqui está o mapa de movimentação do atleta nesta Série B do Campeonato Brasileiro, uma nota média razoável de 6,91, um mapa mais preenchido pelas beiradas. As partidas que eu assisti do Bruno Xavier nessa Série B, ele atuava mais como um meia-direita do que propriamente um camisa 10. Às vezes revezava entre essas duas funções. Não é um jogador forte fisicamente, tá? Bruno Xavier, acho que a principal característica dele seria uma cadência de jogo. Ele busca o jogo o tempo inteiro, sabe cadenciar a partida, buscar, por exemplo, um companheiro bem posicionado, mas atuando pelas beiradas, não quer dizer, por exemplo, que o Bruno Xavier é um velocista. Não é, tá? O Bruno Xavier não é um velocista, um cara para pegar uma bola, driblar, não tem essa característica. Mas ele consegue, ao mesmo tempo, trazer essa bola da direita para a esquerda e buscar um bom cruzamento, ou até mesmo, né, confundir a defesa, entrando dentro da grande área. Marcou alguns gols assim nesta segunda divisão, inclusive nesta partida contra o Goiás, lá no dia 24 de agosto. Então, Bruno Xavier, para mim, ele é uma aposta. Não é um jogador, por exemplo, que eu colocaria